Olá a todos. Bom, estamos começando nossa aula de metais para a ONG Carlos Teresa Cunha. Eu sou o professor Wenderson e este vídeo aqui é voltado para os alunos iniciantes nas aulas de música da ONG na classe dos metais. Se você já é um veterano lá da ONG, você não precisa assistir esse vídeo, você pode passar para o próximo vídeo que eu vou passar uns exercíciozinhos para a gente firmar a embocadura. No caso aqui eu vou passar algumas dicas de treinamento e alguns exemplos dos quais eles vão precisar para poder estudar. Tá certo? Mas se quiser assistir, mal não vale fazer. Bom, o que eu queria explicar para vocês hoje sobre a relação dos metais é que os instrumentos de metais, eles são instrumentos que são compostos por metais, obviamente, né? Mas que eles independem de outras partes para poder tocar. Por exemplo, uma palheta, como é o caso dos instrumentos de madeiras, né? Que é o caso do saxofone, clarinete, né? Então, a única coisa que eles precisam é ter um instrumento que use o ar comprimido, certo? Não a embocadura livre, como é o caso da flauta transversal, mas a compressão de ar no bocal. Se você assistiu às aulas de trombone, eu peguei lá nos vídeos de trombone, eu falei um pouco sobre bocais, sobre a questão da compressão de ar no bocal, tá bom? Então aqui eu vou passar mais algumas dicas de como utilizar o bocal para poder retirar as notas. O instrumento que eu estou usando aqui é um cornetão. É outro instrumento da classe dos metais, dos quais a pessoa toca somente com a embocadura. Prestem atenção que ele não tem nenhum tipo de pista, nenhum tipo de botão, tecla, nem nada para poder tocar. Ele simplesmente executa as notas utilizando somente a embocadura da pessoa. A pessoa que vai utilizar técnicas para poder diferenciar um som do outro quando estiver tocando. Perdoa a embocadura. Certo? Ele utiliza a embocadura, tá meio ruim a minha embocadura hoje, mas ele utiliza a embocadura para poder conseguir diferenciar uma nota uma da outra na hora da necessidade. O que eu fiz aqui dentro desse instrumento? Eu modifiquei o jeito de soprar e a forma como meus lábios ficam no bocal. Quando eu faço essa modificação dos meus lábios, automaticamente eu modifico também o som do meu instrumento. Então toda vez que eu estiver tocando e eu estiver tocando com instrumento de bocal, ele vai utilizar os meus lábios como forma para poder moldar o som que eu vou usar. Então por isso que é tão importante você fazer treinamentos. Eu sou um instrumentista de palheta, então obviamente a minha embocadura vai estar ruim. Quem já me viu tocando instrumentos de bocal lá na ONG sabe que eu tenho uma facilidade de soprar o som em alguns momentos e em outros momentos eu não tenho. Por que essa diferença? Essa diferença é justamente da falta de treinamento com o instrumento de bocal que eu tenho. Afinal de contas, não é o meu instrumento principal. O meu instrumento principal é o saxofone. Então, quando eu vou tocar um instrumento de bocal, eu vou apresentar essa dificuldade. Eu não aqueci, antes de fazer esse vídeo, eu não fiz nenhum tipo de treinamento para poder fazer esse vídeo. Que é para justamente mostrar que eu posso tirar som com o meu instrumento, porque eu tenho uma técnica e eu sei utilizar o bocal, mas por eu não ter a prática de ensaiar, de estudar o instrumento, as notas não se seguram e as notas não ficam limpas e firmes. É justamente por causa da minha falta de treinamento. Se eu pegasse e treinasse um instrumento de bocal com a mesma dedicação que eu treino um instrumento de palheta, com certeza os resultados eram totalmente diferentes. Então, o que eu fiz aqui foi demonstrar justamente o resultado de uma falta de treinamento. Quando eu vou soprar o instrumento, eu posso até tirar som, mas ao mesmo tempo não vai sair um som perfeito e nem tampouco vai ser do jeito que eu quero. Muitas vezes vai falhar, como foi que aconteceu. Eu alcancei uma nota aguda, mas meus lábios afrouxaram e acabaram saindo um som grave. Então, se você está conseguindo treinar, se você está conseguindo poder estudar, continue, porque a partir do momento que você parar, você vai ter dificuldades. Então hoje você vai treinar o seu trombone, por exemplo. Você vai treinar o seu trombone. Quando você for treinar o seu trombone, treinou hoje, você conseguiu uma evolução no seu trombone hoje.
Se você passar 2, 3, 4 dias sem ensaiar, provavelmente aquela evolução que você teve hoje, você vai ter que conseguir ela de novo. Do que se você tivesse treinado todos os dias, você teria evoluído em outras coisas também. Então a ideia de quando você está estudando o instrumento de bocal é justamente essa questão da embocadura. Dos instrumentos de palhetas precisa de embocadura também. De flautas precisa de uma certa embocadura também, que pode ser chamada assim também. Flauta transversal, enfim, esses instrumentos de sopro eu necessito da embocadura para conseguir dominar o instrumento. Só que nos instrumentos de metais é um pouco mais sensível, é muito mais preciso. Porque se os meus lábios não estão aquecidos, se eu não tenho o hábito de estar treinando com o meu instrumento, eu não tenho como controlar uma área tão específica que é a minha boca. Apesar de que eu passo a vida toda falando, conversando e tudo mais, mas mesmo assim eu não estou controlando ele para poder manter a pressão de ar dentro de um orifício metálico. Então é essa falta de prática, essa falta de treinamento que vai fazer com que vai falhar na hora que você for tentar. Se você tentou hoje e não conseguiu nada, você vai parar de treinar. Você passa 2, 3 dias sem treinar. Você, quando for pegar no seu instrumento de novo, você vai ter como se nunca tivesse pegado na vida. Afinal de contas, se você estava no 0, evoluiu 0, amanhã você pode evoluir para 1. Mas se você estava no 0, evoluiu 0, você vai passar 5 dias, você vai estar nesse mesmo patamar de novo, como se você nunca tivesse pegado. Agora, se você está no 0, progrediu para o 1, no outro dia, ou você progride para o 2, ou você firma o 1. E assim sucessivamente. Então, quanto mais você treinar o seu instrumento, melhor. Tá bom? Então, a questão aqui vem de algumas dicas que eu quero dar para vocês com relação ao instrumento e ao bocal. Primeiramente, com relação ao instrumento. Nós temos alguns instrumentos na ONG que não são instrumentos novos, são instrumentos já meio que antigos, usados. E nem sempre o instrumentista anterior teve uma dedicação com o instrumento que o instrumento merece. Então vai acontecer do instrumento estar com algum pisto, um pisto preso, uma volta presa, sujo por dentro, vazando. Então esses tipos de coisas são extremamente comuns nos instrumentos, e o portador do próximo instrumento, o próximo portador do instrumento vai ter que arcar com isso, infelizmente. Mas é uma questão que a gente pode tentar contornar em algumas situações. Por exemplo, a questão da volta. Essa aqui, todo instrumento de metal tem uma volta de afinação, que é essa voltazinha aqui que eu posso baixar e levantar ela. Muitas vezes a pessoa, de tanto não limpar o instrumento, ele fica preso, como é o caso desse daqui. Esse aqui está um pouco preso, eu ainda não limpei ele para poder fazer, não fiz a manutenção nele, para justamente mostrar como ele fica preso, ó. Ele não sai com facilidade. Aí eu tenho que achar um jeito para poder conseguir tirar ele, ó. Ó, como é difícil, tá vendo? Essa pancadinha tá bem lasca também. Enfim, eu tirei. Essa aqui é a volta de afinação desse cornetão. O que acontece muitas vezes? A pessoa, quando vai manusear o instrumento para poder limpar, por exemplo, acaba fazendo o quê? Acaba passando uma lixa, passando bombril, passando algo do tipo. É ruim? É e não é. Às vezes eu tenho uma crosta de sujeira aqui tão grande, de tanto não ter sido limpo, que acaba realmente precisando mesmo de uma limpeza mais rígida para poder conseguir um objetivo. Só que se você passar demais, você passar com muita força, você vai acabar tirando películas do instrumento, do metal do instrumento, e ele acaba ficando frouxo para a entrada do instrumento. E isso é ruim, que vai criar um problema chamado vazamento. Ou seja, o ar, ao invés de viajar somente por dentro do instrumento, ele vai acabar vazando por o espaço entre essa peçazinha daqui, da volta, com a entrada do instrumento. Então esse vazamento vai fazer com que você bote muito mais força para soprar e acabe não tirando as notas que quer tirar. E isso é horrível.
É muito comum isso acontecer. Até mesmo quem não tem o hábito de limpar o instrumento, de tanto ficar puxando e botando, puxando e botando, puxando, pode, não estou dizendo que vai, né? Mas pode acontecer também de ficar corroendo essa partezinha aqui e acabar criando essa folga para o ar passar. Uma outra coisa também que pode acontecer também com a volta é a questão da forma como você manuseia ele. Se você qualquer forcinha que você fizer para cá ou assim, qualquer força que você for fazer com a volta do instrumento, você pode empenar ela. Esse é o caso desse daqui. É a empenação. Eu acabei de perceber que é a empenação. O problema da empenação é justamente que ele não encaixa como deveria encaixar aqui no instrumento. Então, quando ele for entrar, ele vai entrar numa posição que não é a posição perfeita e vai acabar também vazando o som. Quando está vazando o som, está vazando o ar, pessoal, é uma situação muito chata para o instrumentista, porque ele vai tentar tirar som do instrumento, ele vai tentar tirar a melhor sonoridade do instrumento e vai ter dificuldade. De fazer isso. Por quê? Porque o ar ele vai passar por entre eles aqui, e aí o que era para estar passando aqui por dentro vai estar vazando aqui por cima. Então você está tendo desperdício de ar, vai te cansar mais e vai ter mais dificuldade. Tanto quando ele tiver mais fino que a entrada, como também quando ele tiver empenado com a entrada, certo? Então essa perca de ar é horrível. Professor, eu acho que o meu está empenado. Professor, eu acho que o meu está furado. E aí? Pois é, também existe essa possibilidade também da pessoa pegar um bombril. Isso não é interessante fazer, pessoal. Já vi gente na internet ensinar a transformar o instrumento naqueles instrumentos envelhecidos. Passar uns ácidos, passar umas soluções esquisitas, que é para justamente ele perder essa parte laqueada e ficar com a parte de latão. Fica realmente muito bonito. Eu pessoalmente acho bonito, né? Tem instrumentos que são extremamente caros porque são justamente de peças envelhecidas e também tem uma sonoridade única também, diga-se passagem. Mas não adianta você querer fazer isso, não. Você tem perigo de você furar seu instrumento, de você corroer tanto a partezinha aqui que ela vai começar a criar um buraco e acabar fazer isso. Ou até mesmo você acabar destruindo as soldas que prendem o instrumento na parte do outro. Por exemplo, uma soldazinha aqui que talvez não dê para você ver, mas tem uma solda aqui, tem uma solda aqui, tem uma solda na outra volta aqui. Então essas soldas acabam sendo corroídas por causa de certos produtos e o instrumento acaba se desmontando literalmente. Então não é interessante também fazer isso. Quando você for limpar seu instrumento, limpe sempre com uma flanelazinha, com detergente neutro, certo? Evite usar produtos que você não conhece. Pergunte sempre para uma pessoa que entende qual o produto mais interessante para você colocar, porque não é qualquer produto que você pode colocar num instrumento desses, tá bom? Então, vai acontecer também de furar. Por exemplo, ele aqui não tem, mas a válvula de saliva, que às vezes fica aqui na volta, que você aperta aqui para tirar a saliva, né? O vulgo cuspe. Às vezes acontece também dela ficar frouxa. Quando ela fica frouxa, quando você sopra, em vez do ar fazer a volta, de vir por aqui e sair por aqui por cima, para continuar o caminho pelo instrumento, ele acaba aqui vazando por aqui. E aí você sopra, quer tirar som e também não consegue. Então, todas essas coisas vão dificultar a sua vida como músico na hora que estiver ensaiando. Então, eu vou dar aqui uma possível solução para que a gente possa estar utilizando o instrumento, né? Para poder ensaiar, para poder treinar, para tentar evoluir. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é essa daqui. O professor vai ficar feio. Paciência. O que você vai fazer? Na sua volta de afinação, na sua válvula da saliva, no seu buraquinho, no furo que você encontrou no seu instrumento, se é que tem, você precisa fazer com que isso não aconteça mais. Seria interessante que você pudesse, por exemplo, no caso dessa volta aqui, eu posso mandar levar para um luthier, que vai ter uma morsazinha lá, que ele vai lá e vai botar a bicha alinhada novamente.
Ou simplesmente ele vai dar um jeito de encaixar aqui de uma vez e ficar, depende do teu luthier. No caso do furo, ele vai lá fazer uma soldazinha, seja, hoje em dia estão utilizando solda... Eu me esqueci agora o nome do material. É o mesmo que é utilizado para poder fazer a solda nos materiais eletrônicos. Estão começando a utilizar isso também. Eu já vi gente que protege, eu já vi gente que condena, né? Mas existe essa solda. A solda certa mesmo para esse tipo de trabalho é a solda de prata, ok? E se por acaso for na sua válvula de saliva, o que eles vão utilizar é trocar a molazinha para a molazinha prender, ou então preencher com uma cortiçazinha o lugar para poder não vazar mais ar. Como a gente pode não ter essa facilidade de encontrar o luthier para poder consertar os nossos instrumentos, vamos para uma alternativa. Vai ficar feio? Vai. Mas pelo menos enquanto a gente não encontra uma forma de ou você arrumar um outro instrumento ou a gente levar para um luthier para poder fazer o devido conserto, a gente tem que improvisar para poder trabalhar. Que o importante no momento é que vocês tenham domínio do instrumento de vocês para que vocês possam voltar a ensaiar, tocar e conseguir executar o que vocês querem executar, tá bom? No caso aqui, ó, eu vou pegar aqui a minha válvula, vamos fazer de conta que ela tá vazando, né? Vou fazer de conta que ela tá aqui vazando. Ela tá empenada. Aí o que eu vou fazer? Tá vendo aqui a volta de afinação? Olha a volta de afinação aqui, ó. Tá vendo essa passagenzinha aqui? Eu vou pegar a fita isolante. Uma dica para quem não sabe trabalhar com fita isolante, ela estica. Se você pegar, puxar e deixar e for colocar ela assim, ela vai gastando a cola que ela vem nela, ela vai repuxando de volta e vai despregando. Então, puxou, deixa ela recobrar a elasticidade dela, aí você vem e enrola. Você vem aqui, ó, enrola em volta. Uma, duas vezes. Acho que 2 vezes é o suficiente. Aqui é apertadinho, é meio complicado de fazer, mas... Pronto, ó. Se você fizer isso, se você fizer essa tampação aí, o ar ele não vai conseguir passar porque a fita isolante ela tem uma colazinha muito grossa. E essa cola grossa que ela tem, ela vai impedir que o ar passe. Se tiver vazando mesmo, ela vai começar a ficar molhada. Ela vai começar a aparecer umas bolhas d'água, vai começar a pingar aqui, você vai pegar nela, vai sentir ela fofa, com o que não deveria estar. Ela não vai deixar passar, o ar vai ficar preso aqui, vai ficar enchendo como se fosse um balãozinho aqui. Então vai criar umas bolhazinhas de ar. Então você sabe que realmente o problema é de vazamento. E aí você sabe por que você não estava conseguindo tirar suas notas. Tá certo? A mesma coisa você faz na volta da válvula de cuspe, perdão. Na válvula de saliva. Você também vai fazer esse mesmo trabalhinho para poder evitar que se perca som. Pessoal, não é uma solução bonita, repito, não é uma solução bonita, mas ela é necessária, tá bom? E uma última dica que é para a gente começar a fazer nossos treinamentos é a questão do bocal, certo? O bocal, vocês sempre tentem manter ele limpo, não emprestem para qualquer um, principalmente nessa época de pandemia. Você não sabe o que é que tem na boca das pessoas, nem mesmo antes da pandemia a gente não sabe o que é que tem na boca dos outros, que dirá agora, né? Então, toda vez que vocês forem treinar, dê uma lavadinha no instrumento, pegue uma flanelazinha, dê uma limpezazinha por dentro, para justamente facilitar o transporte de ar e de som por dentro. Porque qualquer coisa que esteja por dentro do teu instrumento vai deixar teu instrumento mais pesado. E quando eu digo mais pesado, não é de peso não, eu estou falando na hora de tentar fazer som no instrumento. E não vai acontecer. No bocal, pessoal, vocês precisam ter a embocadura que eu tanto falo. Se você está na sua casa, nesse tempo de pandemia, você não pode fazer muito barulho, você não pode estar com tantas pessoas, eu sugiro que vocês conversem com seus pais, negociem com eles um horário onde eles vão sacrificar do tempo deles para poder permitir que você estude, certo, seu instrumento. E fora destes horários, você com seu bocal, você vai estar fazendo o joguinho de mudança de nota apenas com os lábios. Ó.
Se você fizer isso pelo menos uns 10 minutos por dia, eu sendo bem exagerado, certo? Você pode fazer até menos, que também vai obter resultados também. Mas se você se botar de fazer isso 10 minutos por dia, quando você pegar no seu instrumento, você vai notar uma diferença muito grande. Lembrando, você não pode passar um dia sem estar com o teu bocal. Quanto mais tempo você treina com o seu bocal, mais garantido é você tocar. Mais garantido é você se tornar um bom músico por estar cumprindo com a sua parte. Se você ajuda teu instrumento, o teu instrumento te ajuda, tá bom? Então é isso, ó. O exercício que eu quero que vocês façam, todos os novatos, todo mundo que está com seu instrumento de bocal em casa, que sabe que precisa treinar, que tem dificuldade de tirar as notas agudas, as notas graves, comece com esse exercício, faça esse exercício com os bocais. Depois que vocês conseguirem fazer isso daí, eu tenho uma dicasinha para dar para vocês. Se vocês estão com dificuldade de tirar as notas mais agudas, as notas mais finas, se você está vendo que não está conseguindo, tentem pegar o bocal de vocês com o instrumento, quando vocês estiverem treinando com o instrumento, e tá aqui, ó. Tá aqui. Se você desce mais o bocal dos seus lábios, ó, e desce mais, ó. O certo se eu fosse tocar é aqui, ó. Só que eu faço isso, ó. Olha como sai bem mais fino o som. Eu desço mais o bocal para ele ficar mais perto do meu queixo. Se eu faço isso, a porção do meu lábio que fica no instrumento é menor. Se é menor, significa que o meu lábio ficou com menos espaço, com a mesma intenção como se tivesse apertado, que quanto mais eu aperto o bocal, quanto mais eu aperto meus lábios, perdão, mais agudo sai a nota. Então eu baixo um pouquinho o bocal e que com certeza eu vou conseguir tirar as próximas notas. Muito importante isso para quem está tocando trompete, certo? Para o instrumento que tem um bocal mais largo, como é o caso do trombone, do bombardino, pode-se utilizar isso? Claro que pode, evidente. Mas o bocal do bombardino e do trombone é tão mais largo que eu consigo fazer isso somente com os lábios por fora. Mas se eu quero tirar mais agudo ainda, é claro que se eu baixar eu vou ter esse mesmo resultado, certo? Então experimente. Se você está tentando começar a tirar a escala agora, se você está tentando tirar esse intervalo de sons, se você está tentando esse intervalo de sons, tenta fazer esse joguinho de modificar o vocal, até você pegar a manha de fazer isso sem precisar estar mexendo no vocal, tá certo? É isso. Eu espero que vocês treinem. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês têm meu telefone, vocês têm meu número, ou vocês colocam nos comentários, ou você manda mensagem lá no grupo da ONG, que eu tenho todo o prazer. Eu vou adorar muito que vocês me respondam, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.